gente, começando mais um Hora do Enem aqui pela TV Escola, o mais tradicional e importante programa diário sobre Enem da TV brasileira. Estamos conectados mais do que nunca e vamos estar juntos para alcançar um ótimo resultado, pois esse ano o nosso apoio vai muito além do que você assiste aqui na telinha da TV Escola. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o coach Del Delambre e saber mais como você ter acesso ao curso intensivo digital, além de assistir a teleaula do dia, apresentada pelo Lande Vieira, uma super aula temática de química abordando mistura e gases. E você vai ter ainda um bate-papo no final do programa no quadro Uma Janela para o Enem, com a presença muito especial do estudante Lucas. Então, pegue o seu material, concentre-se, fique ligadinho aqui porque está na sua hora, a hora do Enem. E no bate-papo de hoje nós temos Del Delambre, PhD, WTS Coach e também criador da teoria da atenção. Tudo bem, Del? Como que você está? Bem-vindo novamente na hora do Enem. Tudo bem, Tati? Mais uma vez um prazer estar aqui no seu programa. Muito bom. Super feliz de estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Agora, sabe aquelas pessoas que procrastinam, que têm um medo de começar? Qual é a dica que você daria para essas pessoas? Para esse jovem que está ali assim, como que eu estudo, né? Por onde que eu começo? Tati, é muito inteligente essa pergunta sua, muito sábia, porque isso não é uma questão só dos jovens, né? As pessoas, o ser humano, ele tem o medo do novo. E isso faz com que ele procrastine, ele deixe para amanhã, deixe para depois, e o tempo vai passando e ele não consegue ativar aquilo que é importante para ele. Eu desenvolvi na teoria da atenção o que a gente chama da técnica dos pequenos hábitos, técnica do PH. É mais fácil até de compreender. O que significa? Todo grande processo de mudança que você quer chegar ao topo da montanha, que é, no caso, conseguir sair bem na prova do Enem, todo o processo de chegar ao topo da montanha, você precisa passar pelas trilhas. E o que são as trilhas? São os pequenos hábitos que você vai inserindo na sua rotina de vida. Então, se o aluno ele quer, ele precisa, e ele está com um pouco de medo de começar, por uma série de fatores, comece estabelecendo um pequeno hábito. E esse pequeno hábito pode ser, por exemplo, dividir alguns minutos por dia que você vai começar agora. Por exemplo, está ouvindo a gente nesse exato momento, você anota aí no seu caderno, meu pequeno hábito, começar a estudar para o Enem, tal dia, tal hora e o tempo que você vai estudar. Agora, preste atenção, é muito importante começar com pouco, para você ir aumentando o volume na medida em que você começa a ter os melhores resultados. Ou seja, essa é uma técnica, Tati, para começar. Tira o medo e vamos para frente. Em breve o Del vai estar aqui com mais dicas para você planejar a sua hora de estudar para a hora do Enem. Obrigada, Del. Um beijo. Outro para você, Tati. Como a gente sempre diz, bora, bora! Bora, bora! E nesse ano, depois de longos meses sem aulas presenciais e a falta de condições para a preparação mais efetiva e abrangente das provas do Enem, a TV Escola está proporcionando aos estudantes de todo o Brasil um curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na hora do Enem. Contando com a parceria do Colégio 24 Horas e do QG do Enem, uma super plataforma disponibiliza um curso modular totalmente digital, para você estudar diariamente através das centenas de videoaulas especiais, exercícios, material de apoio, mini simulados inteligentes, além de uma completa estrutura de aprendizagem, trabalhando sempre os conteúdos mais cobrados nas provas, tendo como referência as habilidades que facilitam a compreensão de toda a programação. Para participar, procure as secretarias de educação da sua região, os líderes de comunidade, organização social ou empresas para ter acesso a esse projeto. Acesse também nosso site e saiba como aderir a esse curso de apoio e reforço intensivo da Hora do Enem 2021, que você pode fazer de casa, da escola, do trabalho, sozinho ou em grupo, contando ou não com a ajuda de professores e facilitadores.
E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia, uma super aula temática de química, misturas e gases. Hora do Enem no ar! Hoje o papo é sobre química. Professor Luiz Cláudio Gonçalves. Fala, meu amigo. E aí, mestre, tudo bem? Beleza, tamo aí. Vamos lá. Um conceito essencial para química é o conceito de mistura, tá certo? Tá certo. Então explica pra gente, professor, revisãozinha. Perfeito. Então vamos entender o seguinte. Imagina que você tenha um copo com água pura. Purinha mesmo, Beleza. só tem água ali dentro. Tá? Água destilada, tá bom? Não é água que a gente vai beber, não. Se eu pego um pouquinho de sal e jogo nessa água, o sal dissolve na água? Sim. Sim. Quantas substâncias eu tenho aqui dentro? Ué, sal Sal e e água. água. Eu tenho duas. Se eu tenho mais de uma substância, eu tenho uma mistura. Então, repara, o sal dissolveu na água, eu não enxerguei o sal depois que ele dissolveu. Certo. Eu só estou vendo uma fase. Então, isso é uma mistura homogênea. Maneiro. Olha a outra situação. Peguei um copo com água e joguei um pouquinho de óleo. O que que tem ali dentro? Água e óleo. Tem mais de uma substância? Sim. Então, eu tenho uma mistura. Só que agora eu enxergo quantas fases? Duas. Logo, eu tenho uma mistura heterogênea. Então, você tem, quanto ao número de fases, dois tipos de misturas, homogênea e heterogênea. Olha a gente respirando agora, ó. Estou respirando o quê? Ar atmosférico. Certo. O ar atmosférico tem o gás que eu respiro, gás oxigênio, tem o nitrogênio, N2, gás nitrogênio, e tem outros gases. Eu não tenho um monte de gases no ar atmosférico, Certo. então eu posso concluir que o ar atmosférico é uma mistura também. Olha aí, mas então, bora fazer uma revisãozona, professor? Pode que aí ser? fica legal. Vamos para os slides. Melhor ainda. Vamos lá. Então, nós temos lá o conceito de misturas. O que que é misturas? União de duas ou mais substâncias. Lembra que a gente tratou aqui dos tipos de misturas? Sim. Olha, água e sal de cozinha, uma mistura homogênea. Certo. Água e óleo, uma mistura heterogênea. Vamos continuar com essa revisão aí. Olha lá. A mistura homogênea, ela tem também o nome de solução. Então, posso chamar de mistura homogênea ou solução, tanto faz. Solução é uma mistura homogênea, ou seja, aquela mistura que tem apenas uma fase. Aí vai. Formada por apenas uma fase, a própria água e sal pode representar essa mistura. Continua lá. Ah lá, água e sal. Já a mistura heterogênea, já falamos, é aquela que tem mais de uma fase. Perfeito. Exemplo, água e óleo que a gente colocou aí. Beleza? Perfeito. Bom, o que que é legal? Uma vez que eu misturo o sal na água, eu consigo ter ele de volta? Uma vez que eu misturo o óleo na água, eu consigo separar o óleo da água? Ah, professor, difícil, vem cá. Existem processos que são processos que vão ser utilizados para separar as misturas. Então Tem rola. processos que podem separar os componentes de uma mistura homogênea e tem processos que podem separar os componentes de uma mistura heterogênea. Quando a gente olha para a tela, olha lá, processos de separação de misturas, processos mecânicos, são processos que servem para separar misturas heterogêneas. Legal. Esses processos, eles não são muito eficazes. Posso te dar o exemplo da água e óleo? Sim. Peguei a água e o óleo e coloquei a água e o óleo dentro de um recipiente que tem uma torneirinha embaixo. Esse recipiente chama-se funil de bromo. Aí eu abri essa torneirinha, a água escorreu. Depois que toda a água escorre, eu fecho a torneirinha. Pergunto eu a você, pode ser que tenha sobrado um pouquinho de água lá em cima? Pode ser. Ou pode ter que tenha vazado um pouquinho de óleo para cá para baixo? Também. Por isso que eles são pouco eficazes, mas eu não gastei dinheiro para fazer isso. Eles são bem viáveis economicamente. Entendi. Aí, você tem lá os exemplos, ó. A filtração é o mais comum, água e areia. Joguei a água na areia, lá, passou a água e quem ficou retido no filtro foi a areia. O ar-condicionado, o filtro do ar-condicionado. Certo. Se você passar a mão nele, tem poeira. Certo. Claro, o ar-condicionado puxou aquele ar quente, Certo. passou pelo filtro, a poeira que tinha nele ficou retida. E aí ele separou o pó do ar.
Foi um resumo aí com bastante Sim, informação, bastante né? informação, professor. Já podemos partir para a questão? Agora já estão craques, vão matar na hora. Já está na tela, professor, questão 115 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, meu. Maravilha, maravilha. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função tem tudo a ver, a gente está falando de misturas. Certo. Nós definimos o que é mistura homogênea e mistura heterogênea. Certo. Esse exemplo da centrifugação é um exemplo de separação de uma mistura heterogênea. E sabe qual é o exemplo mais clássico deles? É separar os componentes do sangue. Olha que maneiro, Lande. Quando eu tenho sangue, eu tenho o plasma, que é o soro sanguíneo, e eu tenho os glóbulos vermelhos. Certo. O sangue é uma mistura heterogênea. Se você deixar descansar, os glóbulos vermelhos vão fazer o quê? Eles vão sedimentar, eles vão afundar. E o plasma vai ficar em cima. Você separou pela diferença de densidade, não é? Mas eu não posso ficar esperando esse tempo todo. Eu coloco esse tubinho de ensaio dentro de uma centrífuga. E aí o que vai acontecer nessa centrífuga? Ela vai começar a girar e, através da força centrífuga, separa os componentes pelas diferenças de densidade. Só separa porque eles possuem densidades diferentes. Olha que lindo! Se eu entendo o que é uma centrífuga, nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função, letra A, das diferentes densidades. Pronto, acabou a questão, uma questão fácil, clássica e que todo professor, quando vai explicar a separação de misturas, fala disso aí para os alunos. Perfeito. Então, só reforçando o gabarito, opção A. Letra A. Das diferentes densidades. Isso mesmo. Perfeito. Professor, agora a gente fala de gases, que é um assunto que aparece tanto na física quanto na química. Perfeito. E aí, quem estuda o quê? O que acontece? A química, ela tem uma condição especial, né? Quando o professor de química costuma falar de gases, ele costuma falar de gases numa determinada condição, que são as famosas CNTPs. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Nas condições normais de temperatura e pressão, Luiz, que condições são essas? Pressão de 1 atmosfera, a nível do mar, e temperatura de 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. Nessas condições, se foi medido que 1 mol de qualquer gás, não importa qual seja o gás que a gente esteja falando, ele ocupa um volume de 22,4 litros, aproximadamente. Então, o químico tem maneira de falar o seguinte, ó, nas CNTPs, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão, qual é o volume ocupado por 1 mol de oxigênio? 22,4 litros. Ah, e se for o gás de nitrogênio? 1 mol? 22,4 litros. 1 mol de qualquer gás ocupa sempre o volume de 22,4 litros nas CNTPs. Aí qual é a pergunta que o aluno faz automaticamente? Beleza, Luiz. Nas CNTPs, 1 mol de qualquer gás ocupa o volume de 22,4 litros. Mas e fora das CNTPs? E se for Rio de Janeiro, 34 graus? Pois é. Fora das CNTPs, a gente utiliza a equação geral dos gases, equação de Clapeyron, muito famosa, muito conhecida, para um gás ideal, que é PV igual a nRT. Luiz, como? PV igual a nRT é P de pressão, V de volume. É igual a N, que é o número de mols do gás, vezes o R, que é uma constante dos gases, vezes o T, que é a temperatura em Kelvin. Luiz, para ficar mais fácil, podemos ir para a lousa? Podemos? Claro, por favor. Vamos lá. Nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás, a gente aprendeu que ocupa o volume de 22,4 litros. Luiz, só para eu recordar, temperatura de 0 graus,
e pressão de 1 atm. Beleza. Mas e se o gás ideal estiver fora das CNTPs? Aí a gente utiliza, ó, PV igual a nRT. O que é isso? O P é a pressão, que é dada em atmosfera. O V é o volume do recipiente. Lembrando que o gás ele ocupa sempre todo o volume do recipiente. O N é o número de mols do gás. O R é uma constante. Vou botar aqui, ó, CTE, constante dos gases. Essa constante vale 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. Não importa, porque ele sempre vai ser dado no enunciado. E o T é a temperatura que é dada em Kelvin. Essa temperatura que é dada em Kelvin, geralmente aqui no Brasil, ela é dada em graus Celsius. Para eu passar de graus Celsius para Kelvin, eu somo 273. Todas as vezes que o gás estiver fora das CNTPs, eu vou ter que aplicar esta fórmula para descobrir qual é o volume ocupado por ele. Por quê? Se eu não fizer isso, eu não consigo saber qual é o volume ocupado por esse mol desse gás. E aí é que entra a física. O químico geralmente se preocupa com isso, não é? Sim. Porém, algumas vezes ele é obrigado a pegar a equação geral dos gases, a equação de Clapeyron, para conseguir descobrir o volume ou o número de mols, dependendo da incógnita que ele vai me dar. Já a física não, a física trabalha com isso aqui o tempo inteiro. A física, ela calcula a energia cinética de um gás. A física, ela muda as quantidades desse gás dentro do recipiente, ou seja, ela muda o número de mols, onde o recipiente é o mesmo, onde o volume é constante, e fala de transformações isobárica, isocórica, isovolumétrica. O que é isso, Luiz? Isobárica, mesma pressão. Isocórica, mesmo volume. Isotérmica, mesma temperatura, né? E eu falei também isovolumétrica, que é sinônimo de isocórica, ou seja, volume constante. Depois disso tudo, a gente já consegue ver a questão e resolver? Claro, na verdade a gente nem precisava desse conceito para ver a questão. Que questão fácil essa que a gente vai ver agora. Então partiu a questão? Vamos lá, vamos lá. Já tá na tela aí, ó. Questão 99 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, professor. Perfeito. A identificação de riscos de produtos perigosos para o transporte rodoviário é obrigatória e realizada por meio da sinalização composta por um painel de segurança de cor alaranjada e um rótulo de risco. Aí ele vai contar uma historinha lá sobre as sinalizações, onde ele bota assim pra gente lá no outro parágrafo, ó. A sinalização mostrada identifica uma substância que está sendo transportada em um caminhão. Aí ele mostra lá as duas sinalizações. Agora viu o que interessa na questão, ó. Os 3 algarismos da parte superior do painel indicam um número de risco. O número 268 indica tratar-se de um gás, número 2, tóxico, número 6, e corrosivo, número 8. Aí é que está o segredo da questão. A substância é um gás, tóxico e corrosivo. Logo, ele está querendo que, dentre as opções dadas, qual seria esse gás com determinadas características, tá ok? Beleza. Aí ele fala assim, ó, os 4 dígitos da parte inferior correspondem ao número ONU, que identifica o produto transportado. Considerando a identificação apresentada no caminhão, o código 1005 corresponde à substância. Cara, ele só tentou enrolar a gente aí, ó. O que importa pra gente lá é o 268. É um gás tóxico e corrosivo. Vamos analisar? Bora. Letra A, eteno. Letra B, nitrogênio. C, amônia, D, propano e E, dióxido de carbono. Show? Todos são gases. Maravilha. Até aí, eu não consegui identificar pelo número 2 de que gás ele está falando. Vamos para o PowerPoint? O eteno, também chamado de etileno, é um gás produzido naturalmente pelas plantas.
Esse gás, ele é responsável pelo amadurecimento das frutas. Ora, olha lá, a fórmula dele, ó, C dupla C, HH, C2H4, percebe? Sim. Quando a banana tá verde e eu embrulho essa banana num jornal, a banana amadurece mais rapidamente. Por quê? Porque está sendo produzido que gás? Eteno, que serve para amadurecer as frutas. Me ajuda, Lange. Se eu estou produzindo esse gás para amadurecer a fruta, esse gás é tóxico? Não. Não. Esse gás é corrosivo? Não. Não, então a letra A já estava fora. O eteno não é um gás tóxico e corrosivo, tá? Beleza. Vamos lá. Aí está o gás nitrogênio. Gás nitrogênio, Lange, tem no ar atmosférico. Ele corresponde a 78% da atmosfera. E ali uma curiosidade, o nitrogênio líquido ele é utilizado como agente congelante. Por quê? Porque a temperatura de ebulição dele é muito baixa. Olha lá, menos 190 graus Celsius, percebe? Logo, o gás nitrogênio não é o gás corrosivo que a gente está procurando, né? O gás nitrogênio a gente respira ele o tempo inteiro, ele não é tóxico, tá ok? Aí, ó, opa, amônia é o item C da minha questão. Amônia é um gás incolor. Sim, continua. A amônia, ela é um gás tóxico. Cara, a amônia, ela é liberada, né, em determinada quantidade na urina. Aquele cheiro ali de urina. Imagina uma concentração muito grande de amônia. Aquilo ali vai te intoxicar. Ele realmente é um gás tóxico. E você já percebeu, isso é muito interessante, o cachorro quando urina no portão todo dia? O que vai acontecendo com aquele portão? Ele vai escurecendo, vai enferrujando, corroendo mais rápido. Ah, então a amônia é um gás tóxico e corrosivo. Sim ou não? Sim. Esse aí é o meu gabarito, letra C. Mas calma, vamos dar uma olhada, ver os outros. Vai para a letra D. Olha lá. A letra D fala do propano. Era a confusão que o aluno poderia fazer. O propano é o gás liquefeito do petróleo, tá? Ele misturado a outros gases corresponde àquele gás que a gente utiliza para acender o fogão da nossa casa, tá? E repara, ele é incolor, isso mesmo. O gás propano, ele é até tóxico, tá? Em muita quantidade, ele é tóxico. Tanto é verdade que o que as pessoas fazem na produção desse gás? Injetam um gás que exala um odor. Por quê? Para que você, que esteja trancado dentro de casa, tá vazando gás, se você respirar esse gás, você vai morrer por intoxicação. Tudo bem? Sim. Então ele é um gás, ele é até tóxico e altamente inflamável. Por isso que ele é utilizado como combustível, né? Sim. Porém, ele não é corrosivo, né? Tá lá guardado naquele botijão. Quantas vezes utiliza aquele botijão lá? Um tempão, né? Então, por isso que a letra D eu descartaria, mas era uma letra que o aluno poderia fazer alguma confusão. Poderia deslizar ali. Exatamente. E a letra E é o dióxido de carbono. É o gás carbônico que a gente o tempo inteiro libera ele. Respirei. Soltei o ar, liberei gás carbônico. Ora, esse gás carbônico está no meu organismo o tempo inteiro. Ele é até tóxico. Em altas concentrações, você só tem gás carbônico, tu vai se intoxicar, né? Mas ele não está te corroendo o tempo inteiro, né? É um gás que está na nossa própria respiração, na respiração das plantas também e no processo inverso, a fotossíntese, que faz o quê? Absorve o CO2 e libera o oxigênio. Então, essa questão, gabarito aí, era a letra C. Letra C, que era a amônia, tá? Essa questão, ela foi considerada uma das questões mais fáceis do Enem, porque ela não envolve nenhum conceito químico profundo. Ela só envolve, de repente, um conhecimento de mundo, né? Você já descartaria ali o CO2, o nitrogênio e o etileno, que é o gás de amadurecimento das frutas que os professores costumam falar em sala de aula. A sua dúvida seria no propano e a amônia sendo o gabarito. Professor, quais você acha que são as maiores dúvidas quando a gente pensa em misturas e gases? Perfeito. Misturas, com certeza, é a parte de separação de misturas. Confundir homogêneo, heterogêneo? Qual o processo que eu uso? Se eu uso uma destilação, se eu uso uma decantação, é o que a galera mais escorrega na hora de fazer uma questão desse tipo, tá? Então, o que mais vem sendo cobrado na prova é essa parte exatamente de separação de misturas, tá? Já em gases, o que a galera tem mais dúvidas
exatamente na parte de estequiometria, que envolve o cálculo do volume de um gás, seja na CNTP ou seja fora da CNTP. E no Janela do Enem de hoje, um aluno muito especial que faz a diferença na sua localidade. Ele é o Lucas Dutra. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo à Hora do Enem! Tudo bem? E vocês, tudo certo aí? Tudo certinho. De onde você fala, Lucas? Eu falo de Seropédica, localizado no Rio de Janeiro. E eu sei que vocês têm um grupo que uns motivam os outros justamente para estudar para a prova do Enem. Queria que você comentasse e me falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu participo, na verdade, de duas entidades, né, estudantis. Uma é o Grêmio Estudantil, na qual eu presido, e a outra também é super importante para mim, os outros também, né, que é a UES do Rio de Janeiro, na qual a gente faz vários projetos, né, que incentivam a leitura, a interpretação, as artes, né. Então, são essas duas entidades estudantis que são muito importantes também, incentivam o estudo, falam de canais, inclusive já falamos da Hora do Enem também, e por aí vai. E me fala um pouquinho, o que vocês estão fazendo nesse momento da pandemia? Como vocês estão lidando com isso e como que vocês estão fazendo essa corrente do bem em prol do estudo? Então, a gente está principalmente tentando incentivar os alunos, né, a buscarem várias formas de conhecimento, né? Com os documentários, assistindo a Hora do Enem, no YouTube, lendo livros. E também, é claro, sempre buscando conversar com os alunos, né, por meio de rodas de conversas, debates, porque é muito importante também cuidar, principalmente, né, da saúde mental dos nossos alunos, né, porque eles têm que estar preparados tanto com o conteúdo, quanto, né, mentalmente para, né, fazer essas provas, nessas jornadas, né, de estudo, que eu prefiro chamar de escalada, né, de estudo. E tudo começa, claro, com a sua própria preparação, né? Sua mente tem que precisar ficar calma e não ficar nervosa, né? Não ficar ansioso, com medo. E assim, qual a sua principal dica? Porque é um momento realmente muito peculiar, né, do estudo. O que você usa, assim, qual é a primeira coisa que você fala para a galera que está junto contigo? A primeira coisa que eu falo, que eu infelizmente vejo nas redes sociais quase que o tempo todo, é que não importa o tempo que você começa a estudar. Você pode começar a estudar no começo do ano, como em maio, mas o que importa mesmo é se você conheceu, né, aquela matéria, estudou sobre a redação, conheceu toda aquela estrutura da prova, né? Então não importa principalmente o tempo, importa se você conheceu os conteúdos. Quem se dá bem no vestibular é quem conhece as matérias, não que decora, né, que a gente chama de decoreba. Outra coisa também é que eu vejo que as pessoas ficam muito ansiosas para, nossa, eu estou estudando hoje e tenho que assimilar toda aquela matéria hoje. Eu falo que não tem problema não entender, não tem problema revisar quantas vezes for preciso. A gente tem que saber respeitar o nosso próprio tempo, né? Para ter um melhor aprendizado, perdão. Com certeza. Olha, eu quero te agradecer pela presença aqui na Hora do Enem com a gente. E você quer deixar uma mensagem rapidinha para quem está assistindo? Claro, claro. Gente, eu peço que vocês fiquem tranquilos. Eu sei que esse ano é muito difícil, mas a gente vai superar. A gente superou o ano passado e vai superar esse também. A gente vai ser aprovado e a gente juntos podemos fazer a diferença. Gente, esse é o Lucas participando do Janela do Enem. E assim chegamos ao final do nosso programa de hoje, unindo conteúdo, orientação, dicas e apoio para você. A Hora do Enem permanece sempre ao seu lado. Agora também nosso curso intensivo multiplataforma que você pode acessar de qualquer lugar do Brasil para você saber mais informações no nosso site www.horadoenem.gov.br e siga em frente. Porque é preciso recuperar o tempo perdido, é hora de ter confiança, é hora de estudar. Confie em você, tenha fé, continue firme. Lembre-se, estamos sempre conectados e cada vez mais juntos, pois essa é a sua hora, a Hora do Enem. Até amanhã, bons estudos, estamos aqui na Hora do Enem 2021 com vocês.